Vamos falar hoje sobre a inteligência artificial e neurodireitos. E aí vamos chegar, espero eu, a um novo conceito de privacidade. Então, num primeiro momento, as pessoas perguntam: o que são neurodireitos, Patrícia? Truze me perguntou hoje. Perguntou, não? Perguntou. Neurodireitos. Em verdade, vamos resumir um direito da mente. Mas, em verdade, é um conjunto de regras, de normativas, que visam nos dar uma garantia da nossa privacidade mental. E essa privacidade mental, em verdade, nós vamos falar que é o pensamento e a emoção que não são expressos, passam a assumir um valor jurídico. Então, o que você pensa, Fernandinha, o que você sente, isso precisa estar protegido. Aí você pergunta, mas não está protegido, não? O que eu sinto, o que eu pretendo, o que eu quero, ainda no meu pensamento, não está protegido? Pois é, em verdade, nós estamos num avanço tecnológico que acaba por nos aproximar cada vez mais, acaba por diminuir cada vez mais o nosso ambiente de privacidade. E a tecnologia já faz isso. E aí, nós precisamos agora, nós já caminhamos há muito para desocultar o cérebro. Heidegger, que é um filósofo alemão, nascido no final do século XIX, ele usava esse termo, desocultar o cérebro. E, na verdade, nós sempre vivemos naquela questão dos mistérios do cérebro. E aí, quando a gente fala nisso, a nossa questão é desocultar o cérebro antes da expressão do próprio pensamento. Antes de você pensar, o cérebro já deu o input, já deu o impulso. E será que alguma coisa consegue ler o seu pensamento ou o seu querer antes do pensamento? Ou seja, algo já consegue antever o que você vai querer, o que você vai pensar? E aí, então, nós chegamos, a civilização começa a desenvolver tecnologias para buscar desocultar esse cérebro. Isso não é novidade para a gente. Nós já temos acesso ao eletroencefalograma, a tomografia, a ressonância, tudo para buscar desocultar esse cérebro. Mas até hoje, até esse momento, nós não atingimos ainda o que faz o pensamento. Nós já mapeamos o cérebro, sabemos qual é a área que diz da emoção, qual é a área que diz a fala, qual é a área que coloca para ouvir, a área cognitiva. Isso tudo nós já mapeamos. Isso tudo já está ok. Mas aí, nós estávamos lá na Praia da Tartaruga, tranquilos. Nós estávamos tranquilos, porque a nossa liberdade de pensamento, né? Estávamos tranquilos até esse momento, porque o pensamento está protegido antes de ser expresso. Então, quando você está pensando, eu estou pensando, né? Então está tranquilo, eu estou sentindo. Né? Quantas selfies vocês não tiraram, né? Será que essa pessoa que está aqui do meu lado, você está pensando, né? Ainda não veio à tona, você está pensando. Então nós estávamos protegidos até que vocês acabam descobrindo que os americanos já criaram um chip cerebral que lê pensamentos de forma mais preciso. Ler pensamentos. Um novo dispositivo utiliza a inteligência artificial para ler pensamentos. Então isso já é uma realidade. Eu estou falando de um futuro? Não. Eu estou falando do futuro que é agora. Sabe por quê? Porque isso já é uma realidade. A inteligência artificial já é capaz de ler os seus pensamentos. Eliane, cuidado. A inteligência artificial já lê os seus pensamentos. E aí, veja, você vai pensar, a Patrícia fala coisas do futuro. A Patrícia me assusta com coisas que eu não vou ver. Mas, é um jargão, né? O futuro é agora. E quando eu digo que é agora,
porque ele acontece nesse momento. Vocês assistiram Black Mirror? É uma série, né? Cada capítulo é estanque, mas nós temos esse capítulo específico, que é o The Entire History of You. Em verdade, é a possibilidade que a tecnologia traz de acessar as nossas memórias, a nossa vivência, tudo que nós vivemos. E essa tecnologia nos dá a possibilidade de nós acessarmos a vivência que a gente precisar, mas também, com mãos erradas, passaram a poder retirar certas memórias. Só o que nós somos, senão o conjunto de nossas memórias, o conjunto de nossas vivências, sejam elas positivas, sejam elas negativas, é o conjunto de nós, a nossa vivência. Então, na hora que se retira um pensamento, ou na hora que se altera, retira um pensamento e coloca uma falsa memória ali, né? Uma falsa situação, é capaz de mudar o seu comportamento, é capaz de mudar o seu querer, o que você pensa. E aí, gente, esse futuro já chegou. Porque quando a gente fala, olha, já existem empresas, olha, sem regulação, empresas coletam dados de ondas cerebrais e já leem a nossa mente. E a questão é, essas informações estão sendo vendidas. Essas informações estão sendo vendidas. E aí você fala, mas como, Patrícia, que essa tecnologia é capaz de ler a minha mente ou ler os meus inputs cerebrais? Existem, então, as neurotecnologias de consumo. Anotem aí. Escreva. Neurotecnologia de consumo. Você acha que não, Patrícia, mas a Samsung não vende isso, não. Nem a Apple. Elas, por enquanto, não. Né? Mas pode ser que daqui a pouco já tenha, né? Porque isso você já pode ter na sua casa. É só encomendar no AliExpress. A criancinha usando uma tiara, né? Que faz a leitura, faz o mapeamento. Isso faz com que a criança possa se comportar melhor, possa auxiliar a criança em estudar melhor, possa verificar o que deixa a criança mais chateada, menos chateada. Veja essa questão de para onde essas informações estão indo. Patrícia, está muito caro. Eu não vou conseguir pagar esse preço. Não tem problema, não. Já tem outros também mais simplesinho. Você já pode adquirir R$ 1.480, mais simplesinho. Patrícia, ainda está caro. Então, você também pode comprar para a sua criança esse aqui. Eric, vai? Vai. Eles controlam as aranhas pelo pensamento. Olha o jogo. Tudo controlado pelo pensamento. Isso está à venda no AliExpress. Veja, para onde essas informações estão indo? Para onde? Quem guarda isso? O que farão com essas informações? E eu não dou poucos anos para que todos nós estejamos aqui com um negocinho enfiado na cabeça, né? Para fazermos controle do sono, para nos ajudarmos a sermos pessoas mais compreensivas, mais calmas, Eliane, entendeu? Ajudar a relaxar. Isso já é uma realidade. E aí, para onde nós caminhamos? Para a privacidade mental, nós precisamos regular para garantirmos a nossa privacidade mental. O que será feito da leitura da nossa mente?
da leitura das nossas preferências, da leitura das nossas emoções. Será que alguém pode controlar as nossas emoções? E aí a preocupação fica com a autonomia cognitiva, com o nosso livre arbítrio, quem nós somos. As nossas escolhas, elas são feitas a partir do nosso histórico, da nossa vivência, das nossas relações e das nossas experiências. Será que alguém pode interferir em quem você gosta? Em quem você deixa de gostar? Se você gosta, se você prefere A, B ou C? E aí, então, eu fico pensando, essa questão da privacidade são os principais riscos, né, da tecnologia, que são os sistemas de vigilância de inteligência artificial e podem acessar e manipular os nossos dados neurais. E qual é a relevância disso, né? A privacidade mental, ela tornou-se um novo campo de proteção legal. Provavelmente muitos de vocês nunca tinham pensado nisso, né? Mas veja, e aí nós temos a questão, um estudo, né, sobre o impacto das redes sociais justamente nessa questão da manipulação, na influência de decisões sem o conhecimento do usuário. Então você junta inteligência artificial, neurotecnologias e redes sociais, é um mega blaster de explosão. Tá certo? E aí, veja, o que a gente precisa? Precisa do consentimento informado sobre a inteligência artificial. Então a gente precisa... o uso da inteligência artificial para essa manipulação, ele deve ser regulamentado. Eu dei autorização para esta finalidade, fui fazer um exame, e o exame, esses dados são voltados para o exame, ponto. Mas será que sim? Quem garante, né? Então aqui, veja, isso não é novo. A primeira tecnologia que surgiu e que acaba por atingir a privacidade de todos nós, foi essa tecnologia aí. Essa tecnologia, a máquina de tirar retrato. A máquina de tirar retrato, em verdade, foi tirada uma fotografia, foi publicada num jornal no final do século XIX, e aí 2 juristas tiveram que escrever sobre o direito à privacidade. Pela primeira vez eles escreveram isso. Nunca ninguém tinha pensado na questão da privacidade. Mas aí veja como nós vamos negociando a privacidade, né? A partir daí vieram as câmeras das ruas. E a gente pensou, será que dá para a gente resolver um pouquinho a nossa privacidade para a gente ter segurança? Sim, mas aí a privacidade ela vai se estreitando. As câmeras chegaram na porta das nossas casas. Depois as câmeras chegaram dentro das nossas garagens. Depois as câmeras chegaram na porta da nossa casa. E por fim elas estão dentro das nossas casas. Muitos de vocês estão agora controlando aqui a casa de vocês, né? Estão todos aqui, estão olhando as câmeras de casa. Mas será que é só vocês que olham a câmera de casa? E aí veja que essa tecnologia, veja que ela vai chegando cada vez mais perto, né? Nós vamos conversando com a nossa privacidade cada vez mais. Nós vamos mitigando essa privacidade. E aí hoje, com os nossos celulares, a gente tira foto e a tecnologia vem chegando. E eu fico pensando, será que eu consigo, com uma tecnologia, ler o pensamento do outro? Será que eu consigo, encostando a minha cabeça na hora de tirar uma selfie, saber exatamente o que o Sandro está pensando? Mas a tecnologia ela vai chegando cada vez mais perto e eu quero saber o que o Sandro está pensando. O que será que o Sandro está pensando? E aí veja que eu acho que o Sandro vai pensar coisas assim. Mas no total, nós vamos ver, Eric, não está funcionando as paradinhas, tá vendo? Na verdade era para fazer uns negócios assim, tá? Faz conta que está fazendo um negócio assim. Porque os nossos pensamentos são ondas, né? Ondas elétricas. Tá? E as neurotecnologias já conseguem perceber essas ondas elétricas. Então, nós vamos passar agora para saber que a privacidade ela se torna relevante em casos de decisões que envolvem capacidade legal, que envolvem consentimento. Será que é o livre-arbítrio da Patrícia?
Será que é isso mesmo que a Patrícia quer? Ou ela tem uma influência externa para mudar a opinião dela? Então, a integridade mental passa a ser crucial para a nossa autodeterminação, para o livre desenvolvimento da nossa personalidade e da nossa dignidade. E aí veja que o Chile foi o primeiro país a colocar no texto constitucional a proteção da atividade cerebral. Aqui no Brasil, nós temos um projeto de lei, gente, projeto de lei que vai super rápido resolver a questão. Então, temos um projeto de lei, está aí acontecendo, e ele visa fazer algumas alterações na LGPD para já colocar alguns dados, sobre dado neural, interface e neurotecnologia. Bom, a partir daqui, nós também temos, e agora bem em abril de 2024, o Estado do Colorado já criou normativas para essa questão dos neurodireitos dentro da Lei de Proteção de Dados. O Estado da Califórnia também colocou essas questões dentro da Lei de Privacidade do Consumidor. E o que diz o nosso projeto de atualização do Código Civil? Nós temos um livro novo, chamado Livro Direito Civil Digital, tá? E nesse livro nós temos, os neurodireitos são parte indissociável da personalidade. E aí, considerados neurodireitos, aqueles que visam preservar a privacidade mental, a identidade pessoal, o livre-arbítrio, o acesso justo, a ampliação e melhoria cerebral, a integridade mental. E fala direito à privacidade mental, contra o acesso não autorizado ou não desejado dos nossos dados cerebrais. Direito à integridade mental, que é a não manipulação da atividade mental por neurotecnologias, vedada, olha só, gente, a alteração ou eliminação do controle sobre o próprio comportamento. Então, essas questões nos dizem do que traz a nossa privacidade. A privacidade são elementos que fazem uma barreira de proteção entre o sujeito desejante, Rodrigo, entre o sujeito desejante e a sociedade. Então, é uma barreira. Mas aí eu pergunto, Rodrigo, será que esse sujeito desejante ele vai continuar sendo autônomo? Será que vai ser um desejo autônomo? Até que ponto esse sujeito ele é desejante por si só? Então, veja que aqui nós temos 3 camadas, a privacidade, e aí eu vou gastar o alemão que eu não tenho, que é Privatsphäre, a intimidade, Intimsphäre, e o secreto, que aquilo é o íntimo, é o teu pensamento, é o teu desejo mais íntimo, que é o Geheimsphäre. Falei certo? Bom, então, essas questões, a tecnologia, ela já vem trazendo questões, já vem trazendo os desafios para a nossa privacidade, para a nossa intimidade e o que é secreto. Só que veja que a neurotecnologia, ela começa a atingir, a atravessar como uma agulha muito fina, atravessando, Fernandinha, aquela agulha fina, que quando eu vejo aquelas suas fotos falando das inseminações, aquela agulha fina, ela vai passando, sem estragar nada. Ela vai passando e já atinge o que há de mais secreto em nós, que são os nossos pensamentos, o nosso querer, as nossas preferências, o nosso direito de amar, o nosso direito de querer, que é o que nos traz aqui hoje. Então, eu queria agradecer ao IBDFAN, queria agradecer ao Luiz, à Ana e a todos vocês. Muito obrigada pela presença de todos. Muito obrigada.